Bom, gente, agora eu estou indo para começar a colher, seria a primeira colheita, né? Do inhame. É aquele inhame menorzinho, né? Que se planta muito aqui na região sudeste, consome aqui na região sudeste. É o inhame oriental, né? O inhame japonês. Tem origem na Ásia, daquela região da Índia, Malásia, né? E é diferente daquele inhame grande que o pessoal no Nordeste costuma consumir e plantar, é o cará, né? Aquele grande que dá tamanho de 1 kg, 2 kg, 3 kg muitas vezes, e a parte vegetativa dela é aquele parecido com cipó, né? Então ela cria rama assim parecido com o de maracujá. Enquanto que desse variedade asiática é aquele que a folhagem fica parecendo com um taioba, né? Se alguém que possa comparar, e fica na estatura mais baixa. Então é esse que eu vou começar a colher, eu vou passar como é que está o ciclo, como é que está o desenvolvimento, eu vou chegar na área agora. Antes de mais nada, tem assim uma certa confusão de nome, né? Que todos se utilizam inhame. Então, era mais ou menos assim. Esse inhame asiático, o japonês que eu chamo, dizem que mundialmente é conhecido como taro. Taro, né? Agora não sei se é bem taro, tarô, sei lá, não sei nem a pronúncia, que nunca usei esse nome, mas dizem que mundialmente é conhecido com esse nome. E aquele inhame do Nordeste, ele está definido como cará, tanto é que antigamente conhecia como cará. Então, hoje em dia se usa o nome inhame também, mas é diferente essa nomenclatura, né? E esse inhame do Nordeste, na verdade, era originária da África, de origem africana, né? Então, as origens, o formato do tubérculo são diferentes. Agora, né, depende de uma região para outra, alguém pode falar, não, está enganado, não é assim, não é assim. Bom, o objetivo não é esse, dá para ver claramente, né, definir qual que é qual. Eu vou mostrar a questão da produção, como se produz, planta, adubação, né, e é isso que eu vou falar. Então, ela está aqui, ela está numa altura mais ou menos de 1 metro as folhagens, né? Tá na altura aqui de 1,50 m, 1,60 m de altura. Essa raiz está aqui. É o primeiro que eu vou arrancar, eu vou ver como é que tá a produção. Ela vai, né, para cá. Vai até ali na frente. Agora aqui, uma das coisas que indica que o inhame já está assim, definindo a sua produção, é que elas começam a soltar flor. Tá vendo? Isso aqui é botão floral. Flores, né? Ó, flores. Não só inhame, né? Muitas outras culturas, quando começa a soltar a flor, significa que a fase dela, o estágio, né? O período, o ciclo, ela já está terminando aqui, ó, tá vendo? Então, mostra que ela está bom para começar a tirar. Nessa fase que está esse inhame, ainda tem mais uns 2 meses, período ainda chuvoso, com bastante calor, que mesmo ela começando a soltar a floração, ainda ela desenvolve. Tem muitas batatinhas pequenas que ainda está grudado, né? E elas vão crescer ainda. Mas como é para consumo, né? Então eu vou, a partir de agora, consumindo. Então, durante muitos meses pela frente tem inhame para comer, para consumir, que ela fica no solo, ela de uma certa forma conserva bem. Outra coisa, né, que mostra quando é que ela está pronta para tirar, além da questão da flor, é a folhagem. Eu vou mostrar aqui. Então no começo, quando ela está assim em pleno desenvolvimento, as folhagens estão verdes e vigorosas, né? Conforme chega nesse período final do ciclo, as folhagens começam a ficar assim amareladinha, aqui, ó. Que também é outro sinal que está chegando no final do ciclo. Então a tendência daqui 1 mês, 2 meses, soltar mais flores e esses amarelhadinhos, as folhas começam a murchar, né? Tem alguns aqui, ó, uns pequenos antigos, já até murchou. Então isso aí é a finalização do ciclo. É os sinais que ela chegou na maturação, mas ainda ela continua desenvolvendo mais uns 2 meses pela frente. Uma coisa, né? Às vezes as pessoas se perguntam, inhame, tem os inhames selvagens que dá no brejo, essas coisas todas. Tem muitas variedades, então não tem algumas variedades que é mais tóxica, né? Alguns inhames selvagens, alguma coisa desse tipo. Mas eu não saberia definir exatamente quais as diferenças que tem, então tem que tomar cuidado. Uma coisa que o pessoal faz muita confusão também com taioba, né? Que taioba é bem comum ter. A diferença é isso aqui. Ó,
Então, agora não estou com taioba aqui no lado, mas assim, o talo do inhame, ele é ligeiramente roxeado. O do taioba é totalmente verde, né? E as folhas, não sei se na câmera vai dar para definir, era levemente roxeado. Aqui, ó, né? Levemente roxeado. Enquanto que o taioba é totalmente verde. Então, a diferença que inhame, tanto a folha, tanto o talo, é levemente roxeado e da taioba é totalmente verde. Essa é a diferença básica. Só que a taioba, né, a gente come a folha. Embora que ela tenha a batata, se é comestível, já vi gente comendo, mas eu não consumo a batata da taioba, né. Arranquei um pé, as batatas estão bem desenvolvidas, esse é o tamanho normal dela, né. E ela funciona assim, né. Esse meio aqui seria a muda, né? A batata semente que eu plantei aqui. Depois eu vou explicar como é que se faz as mudas. Então ela cresce o talo central, que é esse pé maior que está aqui, ó. Esse pé maior. E ao redor dela vai nascendo, digamos, os filhotes, que são inhame propriamente para consumo, que é essas batatas aqui, ó. Né? Então todo ao redor vai nascendo exatamente as batatas. E nada impede que de vez em quando desses filhotes mais algum ramo saia. Aí sai alguns ramos e pode ver que nasce outros pequenininhos ao lado desse aqui, né? Então os filhotes, de acordo com as talas que vão soltando, eles vão grudando ao redor e vai nascendo mais aqui, ó. Então esse aqui, por exemplo, estava preparando para sair a brotação, né? Só que esse vai para consumo. Então eles vão criando assim esse bloco, né? Esse bloco de inhame, que eles vão grudando um no outro aqui, ó. É assim que é a produção dela. Ó, aqui saiu um agora. Ó. Vou aproveitar e explicar algumas coisinhas aqui. Questão de muda. Eu já vi gente pegar inhame, né? Aqui eu tirei um pedaço pequeno. Então, por exemplo, aqui, esse dá para consumo. O ideal é esse aqui que ainda não tem brotação, mas esse também dá para consumir normalmente. O que eu faço? Eu corto aqui. Eu corto aqui, daqui para baixo dá para consumir. Essa pontinha que vai estar assim com gosto mais verde, digamos assim, esse eu desprezo. Então eu já vi o pessoal recomendando, né, para utilizar essa parte do inhame para fazer a brotação, deixa germinar, quando tiver raiz, plantar. Olha, gente, inhame é um negócio tão rústico que até vou recomendar uma outra coisa, né, questão de os cuidados que tem com a sobra. Se você plantar essa parte aqui que eu vou descartar, ou plantar, deixar até jogado, ele vai brotar, né? Então uma batata desse tamanho, se você fatiar em 3 pedaços, 1, 2, 3, e plantar cada pedacinho, ele vai germinar. Esse, por exemplo, pode cortar em 1, 2, 3, até 4 pedaços fatiado, e você plantar, ela vai germinar. Então, ela tem uma germinação boa. Essas sementinhas pequenas, essas batatinhas pequenas que eu vou descartar, depois, conforme eu for colhendo, o inhame tem que ter esse cuidado de não deixar na terra espalhado. Lógico, alguma coisa escapa, mas sempre vai juntando no canto, inclusive esses pequenininhos, porque depois você vai entrar com uma outra plantação, ele sai a brotação lá do fundo da terra e nada tira. Você vai ter que passar um herbicida, porque está lá no fundo. Inclusive até uma curiosidade, né? Quando a gente está descascando o inhame, tá vendo esses olhos aqui que tem, ó, o inhame, conforme se descasca? Se você tirar a casquinha aqui, um pouquinho mais grosso do que ser bem rente, é uma coisa mínima. Só que aí não pode colocar na terra direto, né? Então você tem que colocar no substrato, deixa ela germinar um pouquinho, criar a raiz. Esse pequeno olho, quando você descasca, ela germina também. Então ela tem um pegamento, germinação, não é bem germinação, né? Seria brotação muito grande, muito grande. Então tem que ter cuidado de ajuntar, catar tudo que fica na terra, senão ela vai atrapalhar a próxima cultura. Então, às vezes o pessoal fala para ter um monte de cuidado, a não ser esse caso que quer fazer quase uma coisa de laboratório. Mas se não for isso, você retalhando ou batatinha aqui, ó, desse tamanho pequeno, né, que esse não vou consumir, se você plantar, ela vai germinar também. Então, problema de germinação, problema de brotação dela, a gente fala germinar, está acostumado, mas é mais a semente, né? Então, problema de brotação com ela é muito eficiente, chega até a causar problema. Básico, né, para plantio, terra bem afofado, material orgânico, né, esterco, pode ser, né, colocar um pouco de adubo mineral também, mas esterco é importante. Batatas pequenas, planta direto.
Batata grande, você pode cortar em 3, 4 pedaços. Não é necessário que seja assim da cultura. Você comprar no mercado coisa parecida, o raciocínio é igual. Coisa, né? Esse inhame, ele, quando você manuseia ainda cru, quando esbarra na pele ou se botar na boca alguma coisa, ele causa alergia, dá coceira. Então tem que tomar um certo cuidado nesse contato, né? A mão propriamente aqui, parte interna não tem problema, mas em cima na pele ela dá uma ligeira coceira, né? Então quando for descascar, tem um detalhe. Como esse aqui é aquele inhame pequeno, pequeno que diga assim, diferente do cará, aqueles de quilo, né? Para você descascar, ele é um pouco trabalhoso. Então uma das coisas que eu faço para tirar a pele com facilidade, só sai a pele, eu dou uma leve fervida. Aí se dá uma fervidinha, a pele amolece, é só esfregar com a mão que sai tudinho. Então quando você quer aproveitar batatas pequenas, por exemplo, esse que está na minha mão, esse aqui que é menorzinho, você faz isso, porque senão você gasta muito tempo para descascar com faca. O inhame que eu estou fazendo a primeira colheita, ela está com 9 meses. 9 meses. Só que a cultura do inhame, assim, o ciclo correto é na casa de 6 a 9 meses. 6 a 8 meses, 6 a 9 meses no máximo, né? É que aqui tem uma explicaçãozinha. Ela desenvolve bem no período entre final de inverno, primavera até terminar o verão. Então é nesse período que ela desenvolve bem. Período de chuva e calor que ela gosta da situação. Só que é assim, eu colhi inhame da safra passada, mais ou menos no mês de abril do ano passado, né? Então o que eu fiz? Como eu sei que ela é resistente e vai brotar, eu plantei, eu reservei um local. Quando a gente reserva um local para plantar numa área, como ele ocupa um espaço durante muito tempo, é sempre bom você colocar bem nas pontas, nas beiradas, onde não vai te atrapalhar. Porque se você, por acaso, tem um espaço ali, planta bem no meio onde você está fazendo outras culturas, o período que ela fica, dá para você rodar 3 culturas nesse período, né? Então você coloca num canto onde não vai te atrapalhar nesse sentido, né? Porque o ciclo dela é longo. Então o que acontece? Se eu deixar para plantar, o ideal seria, digamos, agosto mais ou menos, né? Mais ou menos, pode ser setembro, final de julho, mas agosto, vamos supor, que vai setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Fevereiro, março, ela estaria pronta para colher. Esse seria o ciclo correto. Só que eu coloco antes, porque eu faço reserva da semente, das mudas, né? E deixo colocado na terra, porque ela não vai morrer. Ela tem uma leve brotação e entra o período de inverno. Aí nesse período ela praticamente não cresce, praticamente não desenvolve, mas sai as folhagens e estabiliza. Quando vem a chuva, ela deslancha, né? Então é nesse raciocínio, porque senão se eu deixar para plantar mais para o final, eu tenho que descartar essas mudas e comprar, talvez no mercado, alguns batatas de inhame, tubérculo, né? E fazer a muda. Então é para poder utilizar o sistema. Mas agora eu comecei com 9 meses, se eu tenho 2, 3 meses pela frente ainda, ele vai para um ano, né, redondo, mas não é essa necessidade. Eu fiz para a questão de aproveitar a muda, mas se fosse comercialmente, você deixa para plantar mais próximo do início da chuva, uns 42 meses em antecedência, entre 40, uns 2 meses de antecedência, para ela estabilizar, para no período de chuva já está pronto para desenvolver. A acidez, pH do solo, né? Ela é parecido com mandioca de mesa, né? Ela terra ligeiramente acidez, ela gosta. Então, entre pH 5,5 a 6,5, que estaria ligeiramente ácido, ela responde muito bem. Gosta de sol, né? Sol, tempo, calor, mas que nem aqui, dá para ver até pela sombra que está pegando, né? Pelas folhas que está pegando sombreamento. Mesmo ela está no sombreamento, ela desenvolve bem. O único problema é que a produção cai, né? Então, como ela gosta de sol para estimular a produção, na sombra as folhas crescem bem, porque ela busca o sol justamente, então a parte vegetativa ela cresce e a batata esquece de crescer. Então acontece isso, mas é suficiente para mim consumir. Pode ver que está com uma boa produção, né? Mas em local sol aberto, a produção das batatas é até maior, mas devido a esse motivo. Está na sombra, a parte vegetativa cresce porque ela busca sol. Então da adubação, fora o preparo do solo que tem que ser bem preparado, bem tombado a terra, né, com material orgânico na adubação. Se tiver acidez maior, dá uma leve corrigida, mas ela tolera bem a acidez, né? Então entre pH 5,5 e 6,5 vai bem, então não precisa se preocupar muito. Mas material orgânico é importante,
principalmente esterco, né? No meu caso usei esterco de galinha, plantado. Nesse meu caso, né? Então tem um raciocínio diferente aqui. É como eu plantei logo em abril, quando terminei, aproveitei para plantar de novo, que não é necessidade, é que eu fiz isso para não ter que comprar a semente de novo, né? A semente que eu digo as batatas. Eu esperei 3 meses, 4 meses, se não me engano, para início, digamos, da período que começa a ameaçar chover, as plantas respondem, na verdade, ela percebe que está na estação de crescimento, né? Então, nesse período, entrei com adubação, mais esterco de galinha, NPK 10-10-10, né? E depois disso aí, a cada 60 dias, eu vou repondo pequena quantidade. Se puder colocar esterco de galinha, pequena quantidade coloca, ou NPK 10-10-10, até primeira, segundo. Depois eu mudo para 4-14-8. Aí vai até agora nesse período de colheita. A cada 2 meses é o suficiente. É que na realidade, embora que ela é bem resistente assim, quase não necessita de grande quantidade de adubação, né? Mas nesse período, como o período é muito longo, tem a perda da adubação, fora o consumo que ela tem, os matos também nascem, carpe, mato nasce, então vai consumindo a adubação, né? Depois tem a chuva, o sol, tudo isso aí vai, algum lixivia, né, que abaixa, algum evapora devido à chuva, sol que cai, né? Então essas coisas, algum tem esse problema de fixação no solo, né? Então vai se perdendo a adubação. Então cada 2 meses, uma pequena quantidade, eu faço uma pequena reposição por cima, né, sobre a cobertura, para que ela mantenha essa vitalidade. Mas a cada 2 meses é o suficiente. Essa primeira adubação, que demorou 90, 120 dias para ser realizado, um período maior do que intervalo de 60, né, 60 dias depois, é porque é o período de frio. Então nessa parte, a planta não tem assim grande metabolismo, não tem gasto de energia, ela não consome energia para crescer, né? Então não há necessidade de adubar, pode deixar do jeito que está. Aí depois, quando precisa, você diminui esse intervalo de adubação, que ela vai necessitar sempre. Então, de outros tratos culturais, praga de inseto, não teve nenhum, nem formiga cortou. Questão assim de fungo, virose, nada também, zero. Então, não tem muito o que preocupar. Nessa questão da adubação, além desses minerais 10-10-10, 4-14-8, né? Em 2 adubações iniciais, eu coloquei um pouco de uma adubação composto que eu tenho, que tem bastante micronutriente, diversos micronutrientes, né? Então, como não tenho análise de solo, então eu tenho esse cuidado de repor. Mas também, se não coloca adubação orgânica, né, um esterco, ele é suficiente para suprir esse tipo de micronutriente também. Eu coloquei que eu tenho à disposição. Esses micronutrientes que me refiro é boro, ferro, manganês, molibdênio, zinco, cobre, são esses produtos. Em pequenas quantidades, eu misturo junto com o esterco e aproveito e aplico também. Agora, uma coisa curiosa, que esterco, se aplicando constantemente, ela disponibiliza esse tipo de micronutrientes também, tá? Então o esterco é muito importante. Além do sabor, esse inhame tem assim bastante tipo de nutriente, o pessoal utiliza para muitas coisas, quem pratica esporte, atividades que aumentam o sistema imunológico, tem muitos benefícios. Então são tantas que não dá nem para ficar como exemplo, né? Mas para quem queira ter curiosidade, dá uma pesquisada que vai aparecer um monte de informação. Se bem que eu planto, por exemplo, não é propriamente pelos benefícios, lógico que a gente aproveita, né? Mas é mais pelo sabor. Isso desde que era criança a gente consumia, meus pais plantavam sempre, né, para venda e para consumo. Então a gente tem esse hábito. Mas assim, em termos de nutriente, ele é rico em nutriente e vitamina também.